Oi, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos ao Sinergia Cast. Hoje o Sinergia Cast está com imagem nova, gente. Ó. Olha só que coisa bonita essa tela. E quem fez essa tela foi uma convidada de hoje, a Sueli de Oliveira Coelho. Ela tem tanta coisa no currículo que eu não sei nem se eu vou conseguir lembrar de falar. E um cara estressado, não sou estressado, um cara elétrico, avançadinho feito eu, falando calmo, tinha que ser porque Sueli de Oliveira Coelho está aqui. Ela é contadora, ela é design, ela é gestora de tempo, né? Mas algumas coisas que ela vai falar. E é isso, Eli. Bem-vinda. Bom estar com você aqui hoje. Fala mais de você um pouquinho. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estar aqui com a Paty, estar aqui com você, né, participando desse programa maravilhoso. Eh, Como fui apresentada, eu me apresento normalmente como Sueli Coelho. Mas hoje eu disse não, vou me apresentar como Sueli Oliveira Coelho, porque o Oliveira é de minha mãe. E para homenagear também minha mãe, porque nós estamos daqui uns dias lançando um livro na Bienal do Rio de Janeiro. E nesse livro eu faço uma homenagem a ela, né? Eu sou contadora, palestrante, me especializei em gestão do tempo. Gosto muito, né, de trabalhar essa questão com as pessoas. Eu acredito muito no poder, né, do ser humano, na transformação do ser humano. E estar aqui para mim é um grande prazer, né? Porque eu acredito que a gente vai ter muitas conversas. Eu, quando junto com aqui com meu querido Gilson. Gilson, as conversas rendem, a gente passa mais de horas. Então, a gestora do tempo acaba perdendo tempo conversando com o Gilson. E me quebrei, viu? Ela disse que perde tempo conversando comigo. Rapaz, que é isso? Não, não é perdendo tempo, Gilson. Passando mais tempo conversando com o A gente Gilson. perde a noção do tempo Perde a e a noção gestão do do mesmo, né? tempo e a gestão do Gente, eu vou mesmo. fazer agora uma parte de mendigaria, viu? Todo mundo que tá na internet, a gente mendiga pra caralho. A gente é meio que mendigo. A gente vai mendigar o seu like, vai mendigar a sua inscrição. E eu garanto pra você que vocês vão receber em troca uma conversa maravilhosa. Uma conversa que vai ser bastante. Ela vai preencher muitas lacunas de coisas que vocês não sabem. E com certeza você vai sair com conhecimentos que você não tinha. A gente também vai desfrutar da sua companhia. Então, nessa pegada da mendigaria, Sueli, quem começou primeiro foi a contadora, né? Sim. Fala um pouco dessa fase. Rapaz, essa fase já dura alguns anos, né? Esse ano eu tô, assim, as pessoas não gostam de revelar sua idade, mas eu estou cinquentando esse ano, Eita, com essa cara de 30? com essa cara de 30. E comecei na contabilidade com meus 17 anos, trabalhando, fui estagiar, depois eu fui trabalhar na Ritmos Contabilidade, trabalhei por muito tempo lá. Um beijo a todos que fazem parte da Ritmo. Ainda tenho amigos lá que trabalham desde essa época, lá no escritório. E contabilidade para mim foi uma grande e é uma grande paixão. Só que ao longo dos anos eu fui percebendo no mundo do empreendedorismo essa questão das pessoas não terem essa base nas suas empresas. E isso me frustrou muito durante todos esses anos, porque quando você vê o empreendedor ali tentando realizar o seu sonho e de repente não quando a gente traz, né, o Sebrae traz, que com 2 anos muitas empresas fecham e você vê que eu estou desde os meus 17 anos, ainda continuo vendo essa estatística do Sebrae. Isso é muito triste para nossa, para as empresas, isso é muito triste para a nossa economia. E tudo isso porque, por causa da base que as pessoas, os empresários, precisam ter essa base para montar as suas empresas e conseguir olhar e ter justamente planejamento. Porque a empresa que não tem um planejamento, ela não sabe exatamente o que ela quer, para onde vai. Rapaz, não tem jeito não, né?
Você voltou lá na contabilidade, mas a gestão de tempo não sai de você, né, rapaz? Não. Mas eu não vou chegar nessa coisa de gestão de tempo agora, não. A gente vai passar para o próximo passo. Me conta aí você passou um tempo como contadora e depois você foi mexer com... Olha, sempre trabalhava no escritório de contabilidade, depois passei a trabalhar dentro de empresas, né? E sempre quando eu entrava nas empresas, era aquela vaga, a Sueli vai substituir tal pessoa, ou então Sueli vai trabalhar como auxiliar. Quando eu percebia, eu já estava ali sendo não auxiliar da pessoa que estava lá trabalhando, eu estava sendo auxiliar do dono da empresa, praticamente trabalhando como braço direito do dono da empresa. Os donos viajavam, saíam e quem ficava tomando conta da empresa? Sueli. Sueli. A última empresa que eu trabalhei agora foram 12 anos e eu criei assim uma estrutura muito bonita dentro da empresa, né? Aprendi muito, foi uma escola para mim, porque nós aprendemos tanto com os erros quanto com os acertos. E lá eu trabalhei realmente com a carteira assinada como contadora, porque na maioria das outras empresas sempre assinava como auxiliar, como isso, não. E lá eu trabalhei com a carteira assinada como contadora. E foram 12 anos de experiência trabalhando nessa área, principalmente na área de pessoal e na área de licitações. Sim, contadora, pessoal, licitações. Nesse período que você passou nessa galera assim, que lição você tirou? Que pessoas que de repente estão querendo começar agora como contadores podem pensar em arrumar, né? E eu acho que até que foi uma fase de experiência para você, né? Porque muita gente vai, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que ser empreendedor, mas muitas vezes passar pelo empreendimento de outrens ajuda a gente a aprender a administrar os nossos próprios empreendimentos. E eu tenho certeza que você tirou lições valiosas de lá. Gis, não é fácil. É, porque normalmente, quando nós olhamos o empreendimento do outro, nós entendemos que eu faria desse jeito. Mas quando você se coloca no lugar do outro, você vai perceber que existem muitas coisas ali, muitas arestas para serem cortadas. E empreender do outro, às vezes, é mais fácil do que o nosso próprio empreendimento. Eu digo porque eu agora saí da CLT e estou tentando montar o meu negócio e estou vendo que não é nada fácil. Empreender o que é do outro, você já tem, você vai ali ajustando. E o seu, que você vai criar do zero, você vai ter que olhar qual o teu sonho, onde você quer chegar, o que você quer fazer. Então a gente precisa realmente olhar, ter esse olhar mais atento para o nosso empreendimento a partir da experiência do empreendimento dos outros. Quer ver outra coisa? Quando a gente está no negócio dos outros, a gente está administrando com a carteira do outro. Uhum. E é um negócio interessante, como a gente não tem pena de administrar com a carteira do alheio. E a gente sabe que, eu escuto muito do meu sócio, do Marcelo, o seguinte: os recursos são limitados, mas as necessidades são infinitas. E é justamente talvez essa percepção que mais a pessoa que está lá na CLT não consegue não perceber. Por que é que meu chefe não faz isso? Que burro, ele não fez aquilo outro. Ele deixou de fazer tal coisa. Ele podia estar vendendo muito mais se ele fizesse do meu jeito. E só vai perceber exatamente quando mete a mão para fazer do próprio jeito. Sim. Aí, nessa brincadeira, a mulher tá lá tomando conta de contabilidade e, de repente, gestão de tempo. Como começou? A gestão de tempo entrou na minha vida há muito tempo. Você disse que a gestão do tempo não sai da minha vida. Eu também achei que a gestão do tempo entrou na minha vida tem pouco tempo, mas quando você vai analisando, eu passei a vida toda tendo esse gerenciamento, esse cuidado com o tempo, porque eu sempre respeitei o tempo do outro. É verdade. Porque eu digo assim, você quer saber quanto custa um tempo? Pergunte a um corredor que passa 4 anos treinando para uma Olimpíada para correr simplesmente 1 minuto. Já pensou? Quer Aqui dizer, aquilo ali para ele é é tudo. tudo. E aí você atrasa 1 minuto, você atrasa dois, você atrasa três, você atrasa quatro, cinco. Ah, só foram 10, 15, 20, 30 minutos. Isso não é verdade.
Uma né? coisa interessante, a gente aqui, por exemplo, eu vendo tempo. Eu sou um estúdio de produção de conteúdo, a gente tem esse programa do Mulheres que Brilham, com mais uma mulher brilhando aqui, mas a gente vende tempo. Esse programa surgiu especificamente para promover nossa venda de tempo. Eu não tinha intenção, inclusive, de ser apresentador nem de ser host de podcast, não. Estou aqui meio que emprestado. Quando eu comecei esse negócio, inclusive, era um projeto meu não participar tecnicamente de nada. Eu, enquanto formador, você sabe, eu sou programador, né? E quem paga minhas contas não é isso aqui, quem paga minhas contas é o sistema. E Uhum. ele, para mim, hoje já funciona como casa de aluguel. Eu consigo receber somente das licenças de sistema que eu alugo mensalmente. Mas, por exemplo, aqui no estúdio, se eu fizer um programa hoje de 8 às 9 e eu vender, eu ganhei a hora. Mas se eu não tiver nada para fazer, o estúdio ficar fechado, esse tempo não volta mais. A mercadoria Uhum. mais volátil do mundo é tempo, Sueli. Uhum. Que a hora que passa, o segundo que passou, você não recupera. Exatamente. E aí, você lidando com essa questão de gestão de tempo, vamos render um pouco esse bloco aí? Conta mais, conta experiências, conta histórias, é para ser aberto mesmo. Quando a gente começa a falar sobre o tempo, né? Hum, Ontem eu estava assistindo até um programa e o rapaz fez uma analogia muito interessante. Ele jogando uma bola no chão, a bola sempre volta, né? Ele jogava a bola voltava. sim. Então, a analogia é: dinheiro você perde, você recupera. Várias coisas que você vai perdendo ao longo do tempo, você recupera. Mas se você jogar uma bola de cristal, ela vai quebrar. Porque o tempo, ele é ilimitado e a gente não recupera. E nós precisamos ter essa consciência com o tempo. Eu trabalho muito a questão da gestão do tempo, porque eu entendo que tempo é vida. E por que Sueli fala que tempo é vida? Porque Sueli quase perdeu a vida, né, por alguns segundos. Então, antes da pandemia, eu digo que hoje eu sou um milagre de vida. Antes da pandemia, eu fui acometida de uma trombose cerebral. Nossa, Sueli. Fiquei vários dias internado no hospital. E assim, os médicos demoraram para diagnosticar. Eu fui várias vezes ao hospital e eles me mandando para casa. Então, no terceiro dia, eu já estava assim, praticamente indo embora. Então, foi aí que meu irmão começou a se desesperar e os médicos resolveram fazer o exame. Quando fizeram o exame, eu estava a poucos segundos, poucas horas, assim. Eu acho que eu não amanheceria o dia porque meu cérebro já estava totalmente, sem oxigenação. Minha nossa. Aí fizeram o exame e detectaram a trombose cerebral. Aí voltou a minha. Aí eu comecei realmente a analisar o que foi que eu fiz da minha vida, Com esse negócio da trombose. da trombose cerebral. Pronto. Mas como é que tu voltou, mulher? O que aconteceu? Vocês têm ideia de como é que começou esse negócio da trombose? Sim, O que, workaholic. Eu sou uma pessoa workaholic, totalmente dedicada ao trabalho. eu também sou viciado em Então, trabalho. vivia naquele ciclo: trabalho, casa, igreja, trabalho, casa, igreja. Mal tinha tempo para me divertir com meus amigos, mal tinha tempo para fazer uma viagem. Férias, eu não sei nem exatamente o que é exatamente umas férias. Então, assim, falando para cada um de vocês, cuidem mais da vida de vocês, cuidem mais da saúde, Mas porque pensa ali. Os quando peru. nós, quando nós não cuidamos da nossa vida, nós não entendemos os sinais. O nosso corpo, ele dá sinais. O nosso corpo, ele é sistêmico. Então, ele nos dá sinal o tempo todo e aprenda a entender todos os sinais do teu corpo. E essa questão, quando eu fiquei internada, eu ainda fui acometida de uma hemorragia. Aí eu Hum, fiquei na UTI vários dias para fazer uma cirurgia, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência. Eh, e nesse período da cirurgia, eu tomei, foi o quê? Foram 6 bolsas de plasma, 4 bolsas de sangue. E isso me fez analisar exatamente, né?
que a vida, ela é realmente importante. Que a vida, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser planejada, ela tem que ser olhada. E que nós precisamos também valorizar as pessoas que estão do nosso lado, as pessoas que nos apoiam. Porque eu normalmente eu me tornei uma pessoa tão rígida comigo mesmo, tão rígida com as pessoas ao longo do tempo, porque às vezes quando a gente trabalha com contabilidade, diz que o contador, ele é sério, né? Porque o contador, o pessoal disse, o contador só trouxe números. E eu fui entrando nessa questão dessa seriedade com rigidez, até para me impor. E isso não fez bem para mim. Aham. Aí, como é que isso teve relação com a tal da trombose? A trombose foi justamente nesse processo. Eu passei a trombose foi quando a gente estava fazendo a implementação do E-Social. Eita, eu lembro desse tumulto, velho. Lembra? Lembro, eu tava com um programador nessa época, foi uma Rapaz, a bagunça. implantação do E-Social, para muitos contadores, a gente ia ali conversando nas redes, né, no WhatsApp, um contador questionando o outro, como é que a gente vai fazer, E eu estava com um fluxo sanguíneo muito, muito forte. Fui ao médico, a médica passou uns exames e passou um remédio para suspender o fluxo sanguíneo. Era Só lá. que Você tava com aí, fluxo sanguíneo forte, que provavelmente tava zoada, nervosa, agoniada, porque tinha que resolver. Foi uma época que o contador tinha que aprender um negócio que vocês não gostavam muito, que era informática. Uhum. Porque todo mundo tem uma curiosidade sobre contador. Se eu tiver errado, você me corrija. Todo mundo pensa que contador é um matemático. Mas um contador, na verdade, não é um matemático. O contador é um cara crachá. Ele analisa e cataloga documentos. Ele sabe alguma coisa de matemática, mas até a matemática da contabilidade ela é meio truncada. Porque o que é débito soma, o que é crédito. O que é crédito abate, o que é débito soma. É invertida a matemática. Eu passei um tempão pra entender isso, Sueli. Tu não tem ideia de como isso dava nó na minha cabeça. Porque meu negócio é matemática, né? Mas aí nessa brincadeira, assim, na zoação, porque tinha que lidar com uma tecnologia que era nova e de queda com a ferramenta que era nova. E o governo nunca faz nada simples de entender. A regra do governo é a regra da Alemanha. Se pode ser complicado, por que eu vou simplificar? sim, simples assim. Como eu digo, simples nacional, nada de simples tem, né? É o complicado nacional, porque dá dor de cabeça aos contadores, viu? E nesse processo aí, eu comecei a tomar o medicamento que foi até, como é que se diz, comprimido de anticoncepcional, para suspender o fluxo menstrual. Entendi. E isso eu levei 3 meses, aí não fui no médico de novo para ver se eu continuava o processo. Resolveu o Continuei. problema, você pegou e largou no Eu canto. mesmo continuei me medicando, me automedicando e segui até que surgiu a trombose. Fica aí duas dicas importantes pra galera que tá em casa. Então, a automedicação, o perigo da automedicação. E eu conheço muitas... Minha filha já fez isso. Emendar a cartela de anticoncepcional pra não menstruar, porque precisava resolver alguma coisa. Isso pode dar em trombose. Olha aí, ó. Olha o que aconteceu com o Sueli. Fique esperto com esse negócio de ficar se automedicando e principalmente com coisa que mexe com fluxo sanguíneo. Aí, nessa brincadeira de repetir fluxo, travar fluxo menstrual, você foi desenvolvendo a tal da trombose. E aí Exatamente. foi onde deu o negócio que deu lá. Exatamente. Aí, saindo desse assunto, que eu acho que não deve trazer boas lembranças pra você, Sueli, eu sou um cara que gosta muito de filmes. E quando você fala de gestão de tempos, eu não consigo. Tem um filme que vem na minha cabeça imediato. Tu gosta de filme? Amo. Ama? Então vamos ver se a gente vai bater de filme? Bora ver se Qual- a gente qual já filme que- assistiu isso. Qual o filme? O Preço da Manhã. Rapaz, Se falar de tempo e não lembrar do Preço da Manhã, velho. Você já assistiu? Preço do Amanhã é uma corrida contra o tempo. É uma corrida para você salvar a tua vida. E enquanto isso, outros roubam tua vida. Então. E tem É? um detalhe, Sueli, sabe que a relação, na verdade, ontem teve aqui um amigo meu, o Leandro, que o título dele é o Mestre do ADS, do AdSense do Google, né? E aí eu também lembrei desse filme ontem, porque apesar de não falar de tempo, ele tá falando de empreendedorismo. Olha o triângulo que vai se formar. Você tem o Uhum. tempo,
a sua vida e o empreendedorismo. E ele falou sobre um negócio chamado Corrida dos Ratos, que eu aposto que você conhece o termo, da Corrida dos Ratos. Como é que funciona isso? É o seguinte, no filme o Limite do Amanhã, é o limite não, é o Preço do Amanhã, você, não existe mais dinheiro, ninguém mais envelhece. Chegando em 20 anos, a cronologia da pele, a pessoa para de envelhecer. Mas ele tem um relógio que você usa para pagar tudo lá no filme. Vou dar um pouco de spoiler aqui. E o que acontece? No fundo, aquilo é uma representação dramática de que realmente acontece. Quando você pensa que você passa suas 8 horas do dia lá trabalhando para receber um salário com a carteira assinada, você está dando a sua vida, porque você gasta as melhores 8 horas do seu dia nas melhores horas do seu tempo, nos melhores dias da sua semana, nos melhores anos da sua vida, trabalhando. Pode ser para os outros, pode ser que você conquiste uma boa vida, mas aí quando você não lida com essas coisas, fica complicado. E aí eu ainda vou linkar com outro negócio, eu li há um tempo atrás, Sueli, de um cara, um fabricante de sapato, de uma fábrica chamada Raffarillo. E ele comentando que ele era igual como você disse que era, que eu sei que você não é mais assim hoje. Igual você disse que era. E ele começou a trabalhar, ele não tinha tempo para filha, ele não tinha tempo para ninguém, de repente um filho morreu de AIDS, a outra começou a se mover por uns caminhos aí que do politicamente correto a gente não pode falar o que é, e ele estava arrependido porque ele trocou a vida por dinheiro, e dinheiro não dava para comprar a vida dele de volta. Você deve ajudar as pessoas a lidar com essas coisas e mesmo, eu sou workaholic igual a você, eu sou viciado em trabalho. É porque trabalho me diverte. Eu não faço nem. O dinheiro para mim é consequência. Então me diverte. Se eu posso trabalhar, eu trabalho. Mas, ô, Fia, não, eu quero parar, eu paro. Não quero fazer, eu faço. Eu digo que hoje eu posso me dizer, hoje eu não sou um cara rico, mas sou senhor do tempo. E a maior riqueza que o ser humano pode ter é ser dono do próprio tempo. Uau! Isso é perfeito, ser dono do próprio tempo. Por quanto eu estou vendendo, porque você está vendendo o seu tempo. E quando você vende o seu tempo, você também vende sua liberdade. Será que está valendo a pena você vender a tua liberdade, tanto quando você trabalha para o outro ou quando você trabalha para si mesmo? Porque normalmente você trabalha com o outro, aí cria aquele sonho de que eu vou empreender, vou ser dono do meu próprio negócio. Aí se torna eu presidiário. Eu presidiário tá ótimo. Eu pensei um termo que eu ia utilizar aqui. Você cria o seu próprio emprego. Exatamente. Você é patrão do seu próprio emprego. Exatamente. E quando você não consegue se organizar no tempo, o tempo ele se estende de uma forma que você não consegue ter a percepção daquilo que você está fazendo. Por exemplo, você vai fazer uma atividade, você tem que ter o tempo determinado para aquela atividade. Se você não determinar o tempo, ela vai se estender. E você acaba não atingindo o objetivo que você quer atingir. É uma reunião, quantas reuniões eu já participei, que a reunião é para ser de meia hora, a reunião se estende para 1, para 2, para 3 horas, e quando você sai de lá, você sai perguntando, foi para que mesmo essa reunião? Bem assim. Eu tive uma reunião com meus sócios ontem para decidir as coisas aqui do estúdio. E a gente conseguiu resolver o que tinha que resolver em aproximadamente 20 minutos numa reunião online. Aí eu falei assim, a partir de hoje a gente só vai ter reunião online. E eu sei exatamente o que acontece, por causa de uma regrinha que eu tenho básica. Eu sou uma pessoa muito sistemática. Para mim, uma das coisas mais importantes que existe na vida é você estabelecer padrões. Nosso cérebro gosta de padrões. Então você cria padrão para as coisas, você automatiza processo, quando aquilo fica no automático, você consegue fazer mais rápido. Então a gente, por exemplo, para você prosperar nas redes sociais, no YouTube, eu quero começar a fazer um podcast. A primeira coisa que você tem que ter padrões. Depois que você tem padrão, você vai fazer um padrão de teste. Encontrei o nicho, beleza. Aí você vai ter que aplicar intensidade. Você tem que fazer aquilo 100% intenso, forte, firme, pegado. Então, por exemplo, você que vai abrir um negócio, vai passar um tempo que você vai começar às 7 horas da manhã e vai parar às 10 horas da noite. Mas o padrão lá atrás lhe diz que você não pode passar muito tempo naquela intensidade. Aí depois que você põe intensidade para você começar a fazer testes e descobrir as coisas, você vai pôr foco.
Como é que você vai para foco no seu? Você vai ter que fazer aquilo que somente você é capaz de fazer e começar a fazer, passar para outras pessoas coisas que não dependem mais de você. Quanto menos o teu negócio depende de você, mais ele é um negócio. Quanto mais teu negócio depende de você, mais ele é um trabalho. E eu acho bom que as pessoas procurem fazer negócios e não terem trabalho. Uhum. E aí, eu, quando vou lidar com pessoas, eu, por exemplo, eu contrato horas realmente, porque hoje é o único jeito de você contratar pessoas aqui no país. Mas eu não gosto de contratar horas, eu gosto de contratar resultados. Então, por exemplo, ó, fulano, você tem 4 horas para resolver tal coisa. Se você matar em 2 horas e ficar bem feito, ou eu compro por 2 horas de volta, ou você pode descansar com o seu tempo. Porque para mim, enquanto alguém que quer o resultado, Sul, se a pessoa que. Se eu sei que o negócio leva 4 horas para fazer, o cara faz em 2, ele merece alguma recompensa. E você que está sendo contratado tem que saber que você merece recompensa quando você entrega mais rápido que a expectativa. Não precisa ficar enrolando. E se você começar a entregar mais rápido que a expectativa e não te reconhecerem, significa ou que você vai ter que abrir o seu próprio emprego por um tempo, ou seja, o seu Uhum. próprio negócio que vai virar, seu próprio emprego que vai virar negócio depois, ou que você vai ter que procurar alguém que saiba reconhecer a tua produtividade. Sim. Porque comprar hora é negócio para doido e vender hora é negócio para imbecil. Sim, você tocou num ponto muito importante aí, né? Durante todos esses anos, em várias empresas que eu trabalhei, eu sempre tive uma produtividade bem alta. E muitas vezes essa minha produtividade alta me atrapalhava, porque o dono não via dessa forma. Porque me via eu terminava de fazer minha atividade, a Sueli está sem fazer nada. Porque o pessoal enchia as suas mesas de papel para dizer que estava fazendo alguma coisa E tava todo mundo e estava enrolando todo mundo mesmo. enrolando e eu só deixava na mesa aquilo que eu ia trabalhar. Porque como você tocou aí no cérebro, ele gosta de organização. E você trabalhar em um ambiente desorganizado, o teu cérebro ele não vai saber exatamente onde focar. Então, quando você trabalha com organização, ele vai te dar uma maior produtividade. Certeza. E trabalhando com desorganização, você vai gastar energia, perder mais tempo, vai terminar o teu dia com a sensação de que nada fez. Uma frase clichê aí para todo mundo, quando eu pergunto, e aí, como tá? Ah, Sueli, eu tô na correria. Não consegui dar conta do meu dia hoje. Por quê? Aí eu digo o quê? Tempo é questão de prioridade. Tempo não é algo que a gente tem de sobra, é algo que nós escolhemos ter. Urgente é aquilo que você negligenciou de fazer na hora certa. Exatamente. O cara que fala comigo que tá cheio de urgência, eu vou ter desconfiança dele. Aqui, por exemplo, no estúdio, a gente tem uma regra que era uma regra não escrita que deu trabalho. A gente está em fase de teste aqui, o estúdio é novinho. Uhum. Opera no meu, ele deve ter aqui uns 90 dias. E assim, eu sou um cara muito brigão por padrão, Sueli. Você tem ideia, por exemplo, assim, o que que acontece? Quando eu comecei outro estúdio aqui, a gente vendia somente, a gente habituava de vender 1 hora para o cliente. Hoje eu não consigo, eu não vendo mais 1 hora para ninguém. O estúdio ele vende no mínimo 2 horas de tempo, porque todo o tempo de preparação ele é responsabilidade nossa, mas ele é Uhum. custo do cliente. Eu vou preparar o estúdio para que o cliente esteja lá na condição boa. Então, por exemplo, eu tenho meia hora de preparação que é para ser feita, que isso tem que ser gasto. E o cliente vai atrasar, o cliente vai distrair, a gente vai conversar fiado, vai ter imprevisto. Então, eu já estimei que se eu, por exemplo, para a gente, por exemplo, vender de meia hora em meia hora não justifica financeiramente. Então eu tenho que vender 2 horas e meia hora já informado para o cliente que é o tempo limite que a gente tem para preparar as coisas. Porque eu preciso regular o microfone, eu preciso deixar a imagem setada para você ficar mais bonita. Eu preciso colocar fundo na televisão. Então, se eu acho que o cara vai chegar aqui 10 horas e que vai estar pronto para gravar, eu tô dizendo que o estúdio é uma fábrica de. É um moedor de caldo de cana, né? Você bota o cano do lado, sai suco do outro. E mesmo assim, não é tempo zero. Quer ver um Não, negócio? Por exemplo, a gente sabe, a não gente pensa existe que tempo zero, é né? pra nada, Lu, nem pra luz o tempo é zero, nem pro som o tempo é zero. Por exemplo, eu tô falando com você aqui, para o som sair do meu microfone e chegar até lá em Patrícia, ele leva exatamente 20 milissegundos. Para ele percorrer todo o circuito elétrico é 20 milissegundos. Ah, 20 milissegundos eu nem percebo.
Bota um fone no ouvido e vai escutar pra você não vai, se você não escuta você falando e escuta um eco que é a sua voz chegando lá depois. Não existe tempo zero. Todo tempo que você não usa, você desperdiça, porque o tempo é volátil. Não é volátil, a palavra correta do tempo é perecível. Tempo é um artigo, é o mercado mais perecível que existe. Sabe aqueles caminhão frigorífico que leva a carne porque a carne pode apodrecer? O tempo apodrece mais rápido que a carne. Uhum. Essa é uma área que é mais sua que é minha. É uma área que é mais sua que é minha. Tô falando demais da sua área. Tá manjando. Não, eu sou viciado em tempo também. Eu sou um cara que, assim, e outra coisa, a gente fica dizendo, Su, que esse negócio de meta é para vendedor. Aí já leva logo um bloqueio que as pessoas que não têm a sabedoria, que não tiveram conhecimento aprofundado ainda, que não têm a sabedoria, fica pensando que não gosta de vender. E quem não vende é pobre. Os 10 caras mais ricos do mundo são vendedores. Você não quer ser rico, não? Quem tá errado, você ou ele? Mas, não, porque é vendedor, meta. Sim, filho, mas a gente também tem que ter meta para tudo. Então tudo tem que ter meta. Por exemplo, para eu dizer que eu levo meia hora para botar o estúdio pronto para lhe atender, eu tenho que ter uma meta. É a meta de 30 minutos. Tá tudo pronto. E se eu acabar em 10? Eu fui mais eficiente. Pode ser que depois eu diga que é 15 minutos, eu vou melhorar meus processos, eu vou ficar mais rápido, porque eu automatizei mais coisas, que aliás é uma briga diária nossa aqui, fazer o máximo de coisas possíveis no menor tempo possível. Uhum. Mas nem só de tempo vive a nossa escritora. Com Rapaz, eu fiquei certeza. sabendo aí que a mulher é escritora, velho. Como é que é isso? Conta aí. Rapaz, a questão do ser escritora, né? Eu digo assim, era um sonho. Hum, E um sonho que eu no leito, né, lá na UTI, eu disse, Deus, não me leva não, que eu ainda quero escrever meu livro. Porque desde criança eu sempre escrevi. Criança, com uns 10, 11 anos, o que é que eu fazia? Eu aprontava na escola. tinha que ser mesmo, né? Quem é que não? Eu aprontava na escola. Então, eu escrevia carta anônima para todo mundo. Aí saía escrevendo carta anônima. Gente, recebi uma carta anônima. Eu recebi uma carta anônima. Mentira, foi Sueli que tinha escrito. Eu pagava picolé, eu pagava geladinho os meninos para entregar. Olha. Porque eu gostava de Mas qual era, escrever. qual era a resenha desse apronte? O que acontecia quando a pessoa recebia a carta? Ai, a pessoa trote, era o quê? a pessoa ficava feliz, que às vezes eu escrevia como se tivesse um admirador, às vezes eu escrevia simplesmente um poema, quando eu via aquela pessoa, poxa, aquela pessoa tá triste hoje. Não, Su. Então você Aí eu ia... Esse negócio meio corrente do bem, hein, rapaz? Assim, pra mim era contar, né? Travessura? Eu achava Isso que é era corrente do bem. travessura. Aí a pessoa tava triste, eu escrevia um poema e mandava pra aquela pessoa. A pessoa ali, olha que poema lindo eu recebi. Ou então uma cartinha dizendo que era uma pessoa que, não, você é uma pessoa linda, eu lhe admiro, isso e aquilo. Então eu sempre fazia. E isso foi morrendo aos poucos, né? Já participei de teatro, então escrevi peças de teatro. Rapaz, a mulher é um artista. E com o tempo isso foi se esquecendo. Quando eu fui fazer um curso de teologia, aí nesse curso eu comecei a fazer alguns artigos e o Frei pedia, Sueli, escreve um artigo sobre isso. Aí ele me dava o tema, eu ia lá e escrevia. Escreve um artigo sobre isso. Aí teve um dos artigos que ele teve que ir dar aula na faculdade, que foi falando sobre o jornalismo, né? Aí ele deu aula com esse artigo, você poderia escrever um livro. Eu disse, tá no sonho, um dia eu escrevo. Mas é como você falou, se a gente não coloca meta e data, vai ficar só no sonho. Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu participei de um programa chamado 300, né, do Pablo Marçal. Então, ele ali convidou 300 alunos dele para escrever esse livro. Então, eu acabei escrevendo meu livro dentro de 30 dias, de 15 dias, né? Porque 30 dias seria o lançamento. Então, eu escrevi dentro de 15 dias para entregar, ser aprovado, para a gente ir para Alphaville para fazer o lançamento desse livro. Que chique. E a gente fez o lançamento do livro lá no resort do Pablo Marçal. Rapaz, você foi uma Massalete, foi? Fui em Massalete. Rapaz, a pessoa ali Massalete, nunca imaginei.
Mas Mas me aí, esse incentivou, livro, me você falou que você incentivou. homenageou uma mulher muito especial, né? Não, esse já é um livro que eu vou lançar esse Ah, peraí, ano. peraí, peraí. Então, Pera aí, tem é outros. escritora mesmo, velho? Ih, passei vergonha agora. Ai, Esse livro Jesus. é chamado de O Mundo Real Ideal, que eu Hum, conto um pouco da minha história, né, desse processo que eu passei da trombose cerebral e algumas fases da minha vida e entendi. o meu processo de reconexão comigo mesmo. Hum, Depois eu fui ser coautora de um outro livro, que é O Poder da Gestão do Tempo, que eu falo sobre gestão do tempo para líderes. O outro livro é Empresários e Empreendedores Rumo ao Novo Extraordinário, que eu falo sobre a importância da gestão do tempo, né, para a rentabilidade nas empresas. E agora, lançando esse ano, mais dois livros, como coautoria, esse livro Mulheres Notáveis, que eu estou homenageando minha mãe, e o outro livro que é da editora Rosa Preta, que é da Rosa Preta, com a editora Cogito. vou apertar a contadora sem abraçar. Dá quantos livros, mulher? Ah, são quatro, cinco, seis livros já, Rapaz, somente, ó, de seis, 2020. Aí. 6 livros, contabilidade, gestão do tempo. Mas um negócio que eu vou guardar pro final, que eu não vou dizer agora, é segredo. Só vai saber quem chegar no final. Não esquece de dar o like, não esquece de inscrever no canal que vai ter muito mais conteúdo massa igual a esse. E espera aí que daqui a pouco tem uma surpresa. Sim, mas voltando, só mesmo se não um especialista em administração de tempo para conseguir fazer um negócio desse. 2020 para cá, ele tá falando de 5 anos, pô, é nada. Ah, 5 anos Não, 5 anos é nada. E não foi 2020 exatamente, foi 2022. Então, menos Porque ainda. 2020 foi quando eu tive que eu estava passando pelo processo de cura, né? Hum. Então, peraí, você passou pela essa transição pesada toda a sua vida em 2 anos. Exatamente. E aí, nos últimos 3 anos, menos de 3, 2 anos e pouco, você fez isso tudo. Saí da empresa que eu trabalhava, estou aí me embrenhando no empreendedorismo, entrando aí também como palestrante. Nós temos até um evento que vai acontecer agora no dia 26 no IBIS, com alguns palestrantes, a Masterclass Empresarial para Donos de Negócios. É você que está montando? Eu estou junto com o Cleison Melo, com o Joval Lacerda, com o Daniel Hum. e com o Moisés Ribeiro. Poxa, que galera punk. Até eu queria estar lá. Bom, mas eu não tenho uma moral para estar nesse esquema de palestrante, então vocês já são férias, eu estou aprendendo ainda. Gente, então, viu só? Vocês querem pegar o jeito para conseguir fazer muita coisa em pouco tempo? Ela sabe o caminho das pedras. O caminho das pedras de você fazer muita coisa em pouco tempo é saber o que você faz com o seu tempo. Não ficar. Porque tem um negócio interessante. Às vezes a pessoa fica lá, bem assim. Aí tá. Aí, pô, que vídeo legal. Aí daqui a pouco ela olha para um lado, olha para o outro. E esse tempo é todo desperdiçado. Quando você vai procurar Uhum. saber o que é que você fez com esse tempo, não fez nada, velho. Não produziu nada, não aumentou R$ 1 na tua carteira, não acrescentou um dia na tua vida. Não te deu um. Tá, te deu um pouquinho de endorfina? Acho que é endorfina. Liberou um pouquinho de endorfinazinha lá e deu aquela Pouquinho. tal e acabou. Então, vai fazer um curso com Sueli. Sueli, você dá curso, né? Como é que é? A pessoa que quiser aprender com Sueli. Eu dou treinamento, né, para mulheres e para empresários também. Eu sou consultora empresarial, então Hum, trabalho na área de gestão organizacional dentro das empresas, ajudando os empresários nesse processo de organização, porque a empresa que não tem a cultura organizacional sólida, ela não se consolida no mercado. Porque nós precisamos, o dono da empresa precisa ter sua visão, missão, valores, seu propósito e objetivo bem alinhados. Não é simplesmente pegar a sua visão, missão e valores e botar ali na parede, como eu vejo em muitas empresas. Ontem eu tava conversando, né? Porque aí coloca ali. Nos meus valores, tem ali ética, tem ali honestidade, mas será que você realmente está cumprindo aquilo?
Eu vou mais longe, isso. Será que sabe o que significa cada uma daquelas palavras? Os funcionários nem sabem, né? Eu Aí falo. diz, quero que o funcionário vista a camisa, mas o próprio dono, o próprio empresário não veste a camisa da sua própria empresa. Eu tenho na mente já qual é a missão, visão e valores daqui. A gente não está na parede porque a gente está começando agora. E aqui, mais importante, antes disso tudo, a gente precisa criar a cultura disso. Uhum, Cada pessoa que chega, ela vá acostumando com o jeito de ser, para que aquilo não seja o objetivo, mas seja o reflexo. sim, Às vezes a pessoa bota na parede com um objetivo que é objetivo platônico. que não funciona, né? Porque Muitas vezes não o funciona. cara botou porque é bonito para falar. Rapaz, o cliente não lê aquilo, não, na moral. Eu não conheço ninguém que entrou no site para ler missão, visão e valor, a não ser que a pessoa seja muito ortodoxa. Ela tem que ser visível, você tem que A olhar, pessoa tem que e perceber. perceber. Bora olhar, falar da Disney, é? Qual a missão da Disney? Levar alegria para o mundo. Não, quem é que fala? A Disney leva alegria para o mundo? É notório, não precisa a Disney mais, né? falar. Já levou mais, né? Já. Preta de Neve que o diga. Já levou É, mais. mas enfim, Mas o cara que fez a Disney levou e trouxe muita, e os filhos agora ferraram com tudo. as gerações, né? Você é aquela questão da cultura dentro da empresa que se ela não for bem moldada, acaba se perdendo ao longo do tempo. Isso é um pouco complicado falar disso, e até a gente tem que falar com algum cuidado, mas realmente, esse esquema de lacração, de cultura woke, isso complicou muito, porque Uhum. ficou tudo muito, muito complicado. Imagina, por exemplo, a gente começou a falar aqui, e é lógico, a gente já se conhece. Quando a gente começou a conversar, eu estava conversando com essa Sueli que estava conversando com as câmeras. Esse podcast aqui tem mais intenção de conversar com essa Sueli daqui da agora. Mas a gente está tão acostumado, Su, com essa cultura woke, com a gente ser cancelado, com não poder falar, que a gente às vezes esquece de ser a gente mesmo. É. Ou tem medo de ser a gente mesmo. Ou a gente é tolhido de ser a gente mesmo. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou obrigado a gostar do jeito que Sueli é, e Sueli é obrigado a gostar do jeito que eu sou. Mas a gente gosta porque tem sinergia. E aí, imagine criação de sinergia com uma máscara, com uma persona. Não é melhor ter sinergia com a pessoa de verdade? Com certeza. Aí, nessa brincadeira, olha que legal, olha o sorriso dela. Esse sorriso não tem pressa, velho. E nessa brincadeira de conseguir fazer as coisas acontecer, de a Disney ser um lugar melhor pro mundo, que é onde você tá vendo interromper, porque eu sou desses malucos que interrompe, você ia dizendo que... Ou não lembra mais? Não, eu tô falando assim, a Disney, quando ela foi criada, Uhum. ela tinha todo essa cultura de levar essa alegria. Eu falo nesse processo de você simplesmente olhar a marca e entender por que aquela marca foi criada. Verdade, verdade. Não precisar ir ali, deixa eu verificar aqui nos papéis qual é a missão, deixa eu verificar aqui nos papéis qual é a visão, quais são os valores. Não. Isso tem que estar do dono da empresa ao faxineiro da empresa, aos clientes. Todo mundo tem que saber para que aquela tua empresa foi criada. Qual o teu papel no mundo? Exato. E muitas vezes o empresário não cria a sua empresa para o cliente ou para as pessoas, criam para garantir, para simplesmente realizar o seu próprio sonho e achar que o meu sonho vai suprir a dor de alguém, vai fazer com que o cliente goste daquilo que eu estou fazendo. E você precisa entender exatamente o que é que o teu cliente quer, a tratar o teu cliente, porque eu sou contra aquela frase, o cliente sempre tem razão. Mas o cliente sustenta a tua empresa. Então você tem que tratar o cliente da melhor maneira possível. Eu, na verdade, como ele falou, eu sou muito cinematográfico, né? Não só para filme, como para desenhos. Quando você estava falando disso, veio um desenho na minha cabeça. O nome do desenho é Robôs. Tinha um robôzão gordão assim, viu a necessidade? Atenda. Sim. Essa é a nossa função. E, inclusive, tem um pouco a ver de como o Sinergia foi criado. A gente está conversando aqui, para mim, se eu tiver de conversar com você, quando eu encontro uma pessoa boa para conversar, eu tenho que me segurar para não ficar falando igual um maluco. Porque é uma delícia conversar com você. Aí a gente vai até umas horas. Vai até umas horas. Então, mas
Você sabe como é que eu chamo as câmeras aqui do estúdio? Ah, Olha o tamanho do zóio. Zoião. zoião. Zoião tá ali. Zoião tá ali levando a gente pros peru. Não, É, brincadeira, os peru, né? Vocês não são peru, não. Vocês são participantes da conversa. Quando eu falo peru, é por causa do negócio do dominó. Eu joguei muito dominó. E aí. também, viu? Então, Eu jogava dominó. eu jogava dominó, Ah, assim, jogava dominó com minhas colegas. A gente botava a cervejinha quente. aham. Ó, Já cervejinha sei como é. quente. Ainda tinha os palitinhos. Quem perdesse, tomava. Gente, eu raramente perdia. Aham. Desse jeito eu não vou conseguir ficar bêbado. Eu digo, gente, eu não perco. Aí o pessoal, tu enrola, viu? Eu digo, não enrolo nada. Então, bem assim, Su, bem assim, bem assim. Aí veio a necessidade, atenda. Aí o Estúdio Sinergia foi criado por isso. Se eu tiver que falar de frente para zoião, eu gaguejo. Eu fico travado, eu não sei o que dizer. Eu preciso de alguém para ter sinergia. Eu não consigo ser eu sozinho. Esse local aqui é um local da comunidade, da gente ser a gente mesmo, da gente ser a gente mesmo com pessoas que a gente consegue se entender. Eu acho assim, não existe pessoas que. Ninguém vai se dar bem com todo mundo. Algumas pessoas vão se dar bem com algumas pessoas, ou seja, sempre vão existir panelinhas. E eu não vejo nenhum problema nisso. As panelinhas é aqueles grupos que se dão bem. O que não pode acontecer é cada panelinha se isolar na sua própria panelinha e esquecer que existem outras panelinhas de outros amiguinhos que você de repente não tem tanto prazer de estar sentado porque vocês não comungam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos, dos mesmos sonhos, dos mesmos ideais. Então as panelinhas são como aqueles gravetos de fogueira que se juntam para fazer fogos maiores. Mas no fundo a fogueira é feita de todas as panelinhas. E nessa brincadeira das panelinhas que faz a fogueira é que a gente consegue se achar aqui no Estúdio Sinergia. Porque aqui todas as tribos se encontram, mesmo que elas não se falem entre si com tanta frequência. Mas é um lugar de respeito, de colaboração, e da gente brincar com Sim. essas coisas. Falando de respeito, de colaboração, fiquei sabendo que a nossa contadora, escritora, agora também é radialista. Fiquei sabendo que ela chegou lá de mansinho no programa na cidade dela. E de repente, era surpresa, galera. Você que ficou esperando até aqui até agora. A surpresa é que a nossa amiga Sueli está com um programa. Fala aí desse programa, faz o jabá. Depois eu vou contar a história sobre o jabá. É. Gente, para mim foi uma surpresa muito grande ter recebido esse convite, né, para fazer esse programa. Eu tinha criado minha marca, né, se vocês estão vendo aí. Eu disse, eu vou fazer o quê com essa marca? Eu vou, acho que vai ser o nome da minha mentoria. Aí, quando eu pesquisei, eu recebo o telefonema do nosso querido amigo Zezinho Reis, que é lá da Rádio Fala Pintadas. E, Sueli, eu queria te fazer um convite para você apresentar um dos quadros, né, na nossa rádio. Eu disse, me explica melhor como funciona, morrendo de medo. Como é que eu vou apresentar um programa? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? Ele disse, ó, não se preocupe. Você vai apresentar, vai passar através da rádio, vai passar no canal de YouTube, TikTok, Facebook, e a gente vai transmitir também pela rádio. E para mim, assim, foi uma grande surpresa. E eu digo, gente, eu quando era criança, eu dizia que eu queria ser radialista. E as coisas vão acontecendo assim, como que a gente nem percebe, né? E para mim está sendo sensacional participar e apresentar esse programa, trazendo assim entrevistas maravilhosas com mulheres sensacionais, com exemplos de vida. Então eu trouxe já a Cida Almeida, já trouxe a Cecília Castelli, Marceli Santos, Rosane Mendes, né, Iraci Rocha. Então, pessoas que contaram suas histórias e histórias que a Nise também, que é consultora empresarial, e histórias que podem ajudar outras mulheres, né? Semana passada mesmo foi com a Cecília e nós falamos sobre o autismo, né? Mães, ela que é mãe de criança atípica, e foi muito interessante, assim, porque principalmente que nós estamos agora no mês, né? Na campanha, né? Do Abril
Azul, que fala sobre essas crianças, que como nós, sociedade, precisamos ter esse olhar mais Mais humano. humano para essas crianças, para essas mães também, né? Porque a gente fala das crianças, mas a gente também não sabe, não entende exatamente toda a dificuldade que essas mães passam. Ô, Sueli, eu tô vivendo uma situação dessa na família da minha esposa agora. Tem uma amiga minha, uma menina que eu gosto muito, Daurinha a gente chama ela. E ela trabalhava numa empresa de plano de saúde e tal, tomava conta financeira, etc e tal. Tem já um filho já numa idade já pré-adolescente. E nasceu mais um filhinho que eles não tinham planejado. E de repente, eles descobriram que a criança é autista. Mudou toda a vida dessa Uhum, mãe. Essa mãe deixou o emprego, deixou a vida. É uma dedicação de tempo exclusivo. Eu chego a me emocionar, porque uhum, você, você lidar com esse tipo de situação. Eu sou deficiente visual. Minha mãe teve que abdicar de muita coisa da vida para que eu pudesse viver uma vida normal hoje. Eu sei que crianças não são pessoas misericordiosas. Meninos, crianças não são misericordiosos. Eles não têm pena de pôr apelido, de fazer chacota. É uma criança que vai passar por tantos transtornos e tantos processos. Ela vai ter uma vida limitada. E, na verdade, então, um negócio como esse que dá apoio para essas pessoas, não só no meio do ano, mas durante um processo de vida, é uma coisa muito bonita. Tipo o pessoal da ACD e outras empresas que lidam com esse tipo de coisa. Eu sou muito admirador dessas coisas. Parabéns, é um negócio realmente incrível, incrível. e aproveitando, né, como nós estamos falando do Abril Azul, eu faço parte também do Conselho da Mulher Empreendedora aqui em Feira de Santana, como diretora administrativa, e nós estamos lançando a campanha, vai ser, eu acho que agora no dia 29, né, cadastrando mães que queiram participar de oficinas, onde nós vamos estar ensinando, vamos ter pessoas lá para ensinar as mães até o seu próprio sustento, porque essas mães, quando elas dedicam, né? É uma dedicação 100% aos seus filhos. E quando a gente vê a sociedade não tratando bem essas mães, não tratando bem essas crianças, nós nos perguntamos o que mundo nós estamos vivendo, o que é que nós queremos deixar? Será que nós queremos deixar, que tipo de legado nós queremos deixar no mundo? As pessoas elas precisam ter mais sororidade, ter mais empatia com as pessoas, porque dizem muito a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu jamais vou conseguir me colocar no lugar de uma mãe de uma criança atípica, mas eu posso ser solidária, eu posso ser humana, eu posso compreender e olhar essa mãe com um olhar diferente. Eu costumo dizer que quando você falar com uma pessoa, seja apenas uma alma humana tocando outra alma humana. Então, chamando aqui vocês, a cada um de vocês, olhem mais para o outro, olhem mais para si, porque quando a gente aprende a se amar, a gente também aprende a amar o outro e de uma forma mais solícita, de uma forma mais com que a gente enxergue a beleza que há dentro de cada pessoa. Eu tenho definições muito racionais para a coisa que as pessoas costumam fazer de forma sentimental. Uma das coisas que eu tenho, que para mim é mais racional do mundo, chama-se amor. As pessoas pensam que o Uhum. amor é um sentimento, isso ali, mas o amor, na Não, verdade, ele é lógico. Vamos sim. pegar um exemplo interessante. Você tem uma pessoa que está sendo eletrocutado, está tomando choque, ele está preso na tomada, eletrocutado lá, tá na boca de morrer. De repente, alguém olha para aquela pessoa e começa a chorar porque aquela pessoa está para quase morrer. Ela tem tanto amor que ela começa a chorar porque ela sente aquela dor. Aí vem um outro lá que é Uhum. todo mais racional e olha pra cara do cara. Aí ele pensa, rapaz, se eu for meter a mão pra tirar aquele cara ali, vai morrer nós dois. Já sei. Pega um pedaço de pau, dá uma paulada no cara e separa ele do fio, porque a mão dele tava presa. A única forma que ele teve de soltar o cara do fio que tava preso lá, ele foi dar uma paulada e quebrar a mão. Dar um choque maior do que o choque elétrico. Pra quem olha aquilo de longe, quem amou o cara é o chorão. Mas no fundo, quem olhou o cara foi o cara que Uhum. deu a paulada e quebrou a mão dele, porque através de quebrar a mão salvou a vida. Sim. E muitas vezes amar é fazer o que os outros acham que não, é odiar, ou acham que é maltratar.
E do mesmo jeito, essa questão de amar. Amar, na verdade, não é se colocar no lugar do outro. É fazer alguma coisa para tirar o outro daquele lugar ou minimizar a situação do outro naquele Uhum, lugar, caso não seja possível fazer. sim. A gente jamais vai conseguir se colocar no lugar de alguém. Uhum. Essa questão de, você se coloque no meu lugar. Não tenho como. Eu não estou sentindo o que você está sentindo. Não Eu tem não as estou limitações que pensando o que você você está tem. pensando. Eu não tenho as mesmas limitações que você tem. Cada ser humano é único. Cada ser, tanto que nós, cada um, não existe digital igual a outra. É? Pois é. Não existe. Então, assim, você pode olhar o outro com esse olhar humano, tentar compreender e dizer assim, como é que eu posso contribuir? Ô, Sueli, eu acho que eu vou te surpreender agora. Vou Uhum. tentar. Não vou Vai tentar, não. tentar me Vou surpreender. tentar te Bora lá. surpreender. Vamos lá. O que que acontece? Você sabe que esse programa aqui é um programa do Sinergia Cast e ele está num quadro chamado Mulheres que Brilham. Eu estou fazendo isso aqui, como eu te falei no início do programa, porque eu não encontrei ninguém para fazer, a gente precisa lidar com essas coisas. Aí, de repente, com a história de você ser radialista, mexer com as coisas. O programa Mulheres que Brilham é um programa que ele é gravado semanalmente. A gente sobe ele todo sábado. É sexta ou sábado, Patrícia? Sexta. Sexta, que hora a gente sobe ele? 6 da tarde. A gente sobe esse quadro todas as sextas-feiras, às 6 da tarde. Ele é um programa que hoje ainda é gravado. Eu queria saber se você estaria disposta a assumir essa responsabilidade de tocar o quadro Mulheres que Brilham, que pode ser que vire um canal específico chamado Mulheres que Brilham, porque nada é melhor do que uma mulher para encontrar mulheres que brilham. Eu acho que você tem as aptidões necessárias. Topa o desafio de pelo menos 30 dias a gente ver o que é que dá? Menino, que desafio, né? Eu, como gosto de desafios, então vamos colocar esse programa no ar. Vamos colocar esse Mulheres que programa. brilham. Então, mulheres, vocês de Feira de Santana e região, já se sintam convocadas, né? Para participar desse programa, que nós vamos fazer muitas coisas boas nesse programa, para levar a voz de vocês ao mundo, porque o que mata a humanidade é o nosso silêncio. Pronto, E aí um eu já vou. silêncio que não transmite algo que possa mudar, né? Viu a necessidade? Atenda. Sueli, você quer dizer alguma coisa pro seu pessoal? Quer dar um conselho para essas mulheres? Agradecer, primeiramente, pelo convite, né? Foi uma honra. Porque, para mim, se a gente se deixar aqui, a gente vai. O tempo não passa. Esse é um momento em que o tempo, sinceramente, ele para. E para cada um de vocês que estão nos assistindo, comecem a olhar mais, né? A preservar mais o tempo de vocês. Tenham tempo de qualidade de vida. Olhem exatamente tudo aquilo que vocês estão fazendo. Não passem o dia todo simplesmente ocupados. Porque quando a gente passa o dia ocupado, nós temos a sensação de que fizemos muita coisa. E nós não estamos fazendo aquilo que realmente é importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Nós precisamos crescer enquanto profissionais e precisamos crescer enquanto pessoas. E nunca parem de aprender, porque o aprendizado ele muda as nossas vidas e muda os nossos destinos. Então, gente, foi um grande prazer estar aqui com a nossa amiga Sueli Oliveira Coelho. Não pode esquecer a Oliveira, né? Porque a Oliveira é da mãe. A E a mãe me mãe, esbriga. a mãe foi a mulher que fez ela brilhar. Baiana, né? Eu vim dizer Sim, que eu tenho um comentário que falam que baiano não nasce, estreia. exatamente. Baiano estreia. Então ela estreou. A mulher que fez ela, que produziu a estreia dessa mulher maravilhosa, que brilha. Gente, deixa teu like, deixa teu joinha, se inscreve no canal, curte e espera que a gente vai ter grandes, grandes novidades nesse programa Mulheres que Brilham, agora sob nova direção. Até mais!